Oi, pessoal. Hoje, sem roteiro, estamos aqui complementando o vídeo sobre o Phil e as palestras, as poucas palestras e reuniões nas quais ele participou. Então, nós reunimos aqui algumas informações e vamos lá. O Phil, ele era ex-funcionário do governo, trabalhou 17 anos em projetos Skunk Workers, que são os projetos das bases subterrâneas. A experiência que ele tinha era de engenharia estrutural, aeroespacial. Ele era graduado na Universidade de Missouri. Ele trabalhava principalmente em bases que fossem em montanhas e bases submarinas. Ele analisava as formas rochosas, o padrão delas e fazia uma análise específica através de um processo chamado tunelamento, principalmente quando se tratavam de grandes cavernas que eram perfuradas a laser. O pai do Phil, ele era alemão, ele foi capturado em 1941 durante um naufrágio por franceses. Ele foi entregue a um segundo exército, que o Phil não diz qual é, e depois ele foi entregue em Pensacola, na Califórnia. E o pai dele trabalhou em projetos secretos, inclusive o experimento Filadélfia. Nós temos um vídeo aqui no canal falando sobre o experimento Filadélfia. Seria muito interessante, falei agora igual Cebolinha, né? Interessante, que vocês dessem uma olhada no nosso vídeo sobre o experimento Filadélfia. O Phil, ele tinha anotações do pai originais a respeito desse projeto. E uma paradinha aqui. A gente vê a palestra, né, do Phil e o coração expressa um sentimento, né, uma tristeza por ele não estar mais entre nós. É uma pena que ele não tenha sido protegido. Então, o pai dele começou a trabalhar para a Marinha Americana e faleceu em maio de 1993. Ele foi engenheiro do primeiro submarino nuclear, o USS Nautilus, e um conselho que ele recebeu do pai: não trabalhe em projetos secretos. Mas ele disse que acabou trabalhando porque rendia muito mais. Porque as primeiras bases foram construídas em minas de carvão. Então, inicialmente foram 131 bases operacionais no subsolo, em localizações estratégicas. Inicialmente, disseram para ele que era para a proteção dos líderes do país, dos governantes, bunkers, não é? E de todas elas, 129 possuem o tamanho de uma cidade. Podem abrigar muito bem aproximadamente 10.000 pessoas. E ele confirma que existem aliens dentro das bases que o governo encobre por dois grandes motivos, principais motivos. O primeiro, não querem causar pânico à humanidade. E segundo, que é mais sério, né? Não querem que conheçam a agenda alienígena, que pelo visto os governos já conhecem. Então, o que isso significa? Segundo o Phil, a agenda abrange 11 raças distintas no tempo do Phil, né? Atuando no planeta. Estão aqui e fizeram acordos com os governos desde
46, e desde 1940 eles iniciaram muitas atividades, principalmente interagindo com os japoneses, que achavam que eles eram deuses, mas quando problemas começaram a acontecer, eles viram que os deuses não acabam com seus adoradores, né? Então eles mudaram de ideia rapidamente. E mais uma vez ele reforça que o governo conhece a agenda, mas que o conflito, né, realmente não será de humano e humano, mas sim entre espécies que estão aqui. Então, o primeiro avistamento visto nas cavernas aconteceu no Novo México em 1909. Isso lembra a gente o filme Cowboys e Aliens, né? A cavalaria americana estava procurando por bandidos dentro das cavernas e acharam um OVNI, né? Que na época, sem ter outro tipo de palavra para usar, eles chamaram objetos com asas de prata. Então, durante todo esse tempo, o Phil diz que as coisas estão desmoronando, que uma pessoa desinformada é uma pessoa passível de dominação e que precisamos lutar contra a desinformação. Ele disse que frotas inteiras negativas foram construídas com material com revestimento frio, portanto não são detectadas no radar. Segundo ele, um piloto que queria falar em público sobre tudo isso acabou sendo internado em um hospital psiquiátrico, sem acesso a visitas, e depois de um tempo ele não conseguia escrever nem o próprio nome. Então ele disse que essa tecnologia alienígena reversa foi adaptada para nós e tem um radar tridimensional, uma capacidade de atingir alvos em 100%, e os capacetes, uma vez colocados na cabeça do piloto, obedecem às ordens através do pensamento. O pensamento ativa as armas. Ele disse que em 1954 foram feitos novos acordos e inicialmente aqui a primeira parte que ele fala sobre o que aconteceu com ele carregava um cinto com as suas ferramentas e uma maleta, e no incidente ele fez o que pôde para se defender, mas foi atingido por um feixe de partículas com uma radiação muito forte nuclear no peito, e ele ficou isolado por 50 dias. Levou alguns anos para se recuperar do trauma, ele tem cicatrizes e ele também presenciou a existência de naves que podem distorcer o tempo usando antimatéria. Ele fala nessa primeira parte também sobre os ataques energéticos sofridos por mulheres energeticamente, e isso tudo é controlado por cientistas que agem na área da psiquiatria. Então, 99,3% são mulheres e 0,7% são homens. E nesses ataques há inserção de implantes para um monitoramento. Então ele disse que foram feitos 4 tratados diferentes, um em 1944, 1954, 1962 e 1979. Foi quando houve a violação lá em Dulce. Ninguém avisou que haviam aliens lá embaixo, que eles tinham direito a estar lá, e eram greys, e ele viu caldeirões, tanques muito grandes,
e ele deu alguns detalhes que nós não podemos citar aqui. E segundo a percepção do Phil, filmes ou séries como Star Trek, Babylon 5, não representam a realidade do que ele viu. Então, tudo que nós vemos nessas séries de ficção são como brinquedos de criança, porque a realidade é fantástica demais para o nosso entendimento, não é? Ele, na palestra, diz que está ciente de que quebrou todas as leis de segurança nacional e segurança da sua saúde. Ele afirma também que a entrada nas bases era por identificação da retina. Ele acredita que a humanidade deve saber o que existe por trás dos bastidores há mais de 60 anos escondido, né? E que o público deve saber de que as bases que foram construídas dizendo que eram para defesa nuclear, na verdade eram para os aliens, trincheiras para eles. Então nós paramos aqui um minutinho para fazer um questionamento. Como é que uma pessoa como ele, né, com tantas informações, com tanta documentação, com artefatos tão importantes, tudo não foi protegido, né, imediatamente, ou quando ele foi a público em nome da verdade para liberação de documentos à humanidade desde aquele tempo. E hoje, tantos se acham importantes, né, fazendo palestras, dizendo que há certa tecnologia, mas não tem nada em mãos, como o Phil tinha, né, artefatos que pertenceram ao pai dele e que ele também guardou. Então, na época do Phil, a palestra era com um quadro negro, as fotos eram colocadas numa cartolina, as informações dele iam numa pasta, né? Então, por que ele não foi resguardado? Por que ele não foi protegido de uma forma melhor? Então, continuando aqui, ele disse que cada base foi mais ou menos, na época, né? Custou 17 bilhões de dólares, fora do orçamento. Ele sofreu muitas tentativas contra a sua vida. Ele disse que as costelas dele não são normais, que para que ele viva uma vida, né, vivesse, né, uma vida relativamente normal, colocaram uma placa de nylon, né? Ele teve os dedos queimados, ele tem balas alojadas, tinha, né? E ele afirmava que amava o país dele e estava sincero porque o povo estava sendo enganado, que ele não estava traindo a nação, porque as fotos que ele possuía não eram falsas, não é? E se fossem, não poderiam acusá-lo, porque como acusar alguém por alguma coisa que não existe? Então, como nós falamos, na entrevista ele mostra alguns artefatos, né? Um deles tem umas listras dentro, outro é um fóssil cortado perfeitamente com um laser, e ele diz que ele, sendo, né, geólogo, tem 100 milhões de anos. A composição química é de cristais de quartzo. E a entrevista é antiga, não tem como foco o hoje. Então, ele pega outro objeto chamado crinolina, um fóssil subaquático, e ele mostra algo dentro de uma superfície cristalina, e ele tem amostra de testes de peles. E ele diz que uma ele conseguiu pegar, na verdade ele pagou por ela. Então ele disse que tinha, né, uma lista feita por cientistas, cujos nomes ele não queria revelar. Ele mostrou um artefato que é terrestre,
mas que tem uma liga alienígena na sua composição, que é 4 vezes mais resistente que um diamante e é usado nas naves terrestres feitas, né, com engenharia reversa, onde os pilotos voam às cegas usando só o radar. E esses artefatos também, né, são reproduzidos para serem usados como brocas, porque são muito resistentes. Então, nessa parte da entrevista, ele permite que as pessoas cheguem à mesa, analisem os artefatos, as fotos, um de cada vez. Ele permite que as pessoas vejam os mapas originais aéreos, menos os artefatos. Agora, os mapas, quem quisesse uma cópia de um mapa, ele estava cedendo por $1. E aquele material todo, supostamente, ele enviaria para o Senado americano. Então, como a entrevista foi feita há muito tempo, ninguém tinha celular, não é? Então, foi uma filmagem bem típica da época. A reunião foi feita numa sala com poucas pessoas. A princípio, não foi uma palestra. Ele pede para sentar algumas vezes para descansar, até que uma senhora diz que não quer aparecer no vídeo, mas na hora em que ela levanta, ela olha para a câmera e depois muda de lugar. Ele diz que fusão a frio libera eletricidade, que é energia livre, e que um país oriental trabalha já com fusão a frio, mas de forma secreta. Ele diz que se pequenos grupos não se unirem e fizerem algo, não saírem da toca, se não houverem reuniões, nós como humanos continuaremos tendo a nossa liberdade suprimida. Então ele passa para um período de perguntas e respostas e ele diz que os túneis não são construídos com brocas, as pedras tornam-se um pó fino porque elas se derretem, é uma máquina que existe. E um senhor pergunta por que minas de mercúrio em Las Vegas foram confiscadas. Ele diz apenas que não eram boas para os aliens. Ele também diz que passou por eventos traumáticos de vários graus em suas experiências que o levaram a ser atendido em vários hospitais e que ele tem a síndrome de estresse e que estava lidando com isso e que não era fácil. E alguém pergunta sobre o gado, porque os gados de algumas fazendas estavam desaparecendo. E ele disse que isso era um acordo alien patrocinado pelo governo, que começou em 67 ou muito antes, porque eles necessitam das glândulas. Então, não vemos ninguém levando à frente as informações do fio, o material dele todo, após a sua partida foi levado, né? Ninguém teve contato com ele. Ele afirma que ele não estimula a queda de nenhum governo, mas que as pessoas precisam tomar atitudes em prol da verdade. E uma pessoa pergunta quantas naves caíram até hoje. Ele disse que há batidas impressionante o número, ele fala que chegam a quase 800 mil em todo o nosso tempo como história humana. E muitas dentro do território dos ursos. Ele fala, só porque você não vê não significa que não existe. Ele falou que na época, né, em que ele deu essa entrevista, haviam 11 grupos ativos aqui no planeta, sendo 4 benevolentes e 7 muito cruéis. Ele fala dos Pleiadianos, ele fala de um grupo que veio do outro lado de Órion. Ele fala de seres pequenos, humanoides, e um quarto grupo que vive nos oceanos. Ele disse que sabia de todas as bases, das suas localizações. E quando perguntam a ele sobre as nuvens lenticulares, né, que ficam em cima de montanhas, ele fala que geralmente dentro há uma nave camuflada. Ele dá uma dica que nos dias de hoje nós não experimentamos ainda, né?
Ele disse que pode ser usada uma câmera, mas hoje nós temos celulares, né, com imagens muito boas. E ele disse que se forem tiradas fotos, alguns pontos metálicos poderão ser analisados. E que isso só acontece quando essas nuvens ficam em cima de montanhas, porque ele disse que são nuvens raras e que quando a formação é normal, ela é alta, mas quando a formação é baixa em cima de uma montanha, não. Um senhor pergunta para ele porque se o governo abate tantas naves, né, nesse número tão grande, por que é que os cidadãos não veem nada? Por que não veem destroços? Por que não ouvem barulho? Então ele diz que o que acontece? Que quando um é abatido, é porque geralmente eles estão atacando bases na superfície. E não tem ninguém perto das bases. As bases são em locais desertos. E quando uma cai, eles imediatamente isolam o perímetro, chamam a polícia, o exército, lacram tudo e qualquer pessoa que tente se aproximar, eles prendem. É o direito do país fazer isso, mesmo que seja numa reserva indígena. Ele disse que os aliens são mais que ameaças. Ele reafirma o uso de orçamentos para que tudo isso aconteça. Ele afirma que em cada país do mundo há uma ou mais de uma. E ele disse que tem um meio de conexão entre elas e que conecta todas ao mesmo tempo no mundo todo em grande velocidade. São trens que viajam sem tocar os trilhos, em grande velocidade. Então ele disse que se algo não pode ser revelado, não há liberdade. Na época da palestra, ele disse que já haviam aeronaves capazes de atingir Mach 5. Então ele disse que fala tudo isso porque ele ama o país mais do que a própria vida. E que uma vez um agente disse para ele: "Você é muito corajoso." E que ele respondeu: "Sou. E virão mais como eu, porque nós queremos esses parasitas fora." Mais uma pausa aqui. O que notamos do tempo do Phil para hoje é que ele era enfático em incentivar a humanidade a querer verdades, a amar o país mais do que a vida. Será que nós amamos o nosso país mais do que a nossa vida? Ele queria ver as pessoas dando palestras, falando verdades. Mas hoje o que temos são pessoas se expondo, dando informações que não levam a lugar nenhum. São apenas shows, né? Shows, congressos, palestras em TV pagas que não se comprometem, não falam tudo o que precisam falar, né? Usam a informação como uma moeda. E ele disse que naquele momento, né, quando ele deu a palestra, a entrevista, que o mundo precisa de pessoas que não enlouqueçam sob pressão. Aí, uma observação nossa do canal é que muitos agora vão dizer assim: "Ah, tá, é por isso que fulano não se mostra, modula a voz, usa o codinome, não permite que tirem fotos dos congressos que ele faz, nem que filmem." Olha, nós podemos falar a verdade por amor à humanidade e pagar por isso. Mas essas pessoas aí não valem o preço da nossa vida. Eles se escondem porque não têm proteção benevolente. Então eles estão coajudando o teatro a seguir com a peça. Não estão dando a cara a tapa. E mais uma paradinha aqui. Talvez seja o assunto mais sério que o canal já divulgou até hoje. Estamos exigindo muito dos governos mundiais o desacobertamento. Nós temos insiders, evidências, cientistas, mapas, provas, informantes, pessoas influentes, pessoas respeitadas em todo o mundo, fazendo documentários aqui e ali.
Esse é o trabalho para uma libertação planetária? O que é que você acha de, já que gasta dinheiro, pelo menos uma vez por ano, eventos gratuitos para o povão, reunindo todas essas pessoas, aqui do país, fora do país, expondo evidências, testemunhos, respondendo perguntas, como se fosse sim um congresso, mas de graça, para aqueles que realmente desejam respostas e enfrentando o ceticismo do povo. Mundialmente falando, nós temos pessoas suficientes para isso. E reunindo todos esses que estão liderando, o desacobertamento, o grande problema que fica continua sendo o ego, porque alguns não podem ser convidados junto com os outros porque incomodam. Uns não podem falar sobre uma determinada espécie porque as informações são exclusivas daquela pessoa. Então fica meio estranho, não é? Por que uma libertação planetária quando só uma pessoa pode ficar com a informação, deter o poder sobre uma informação? Se isso não for ego, tem que ter um outro nome. Isso vem da verdadeira luz e está agindo contra ou a nosso favor? É para a nossa transição ou está atrasando as informações para as agendas, parecendo um grande sacrifício que merece aplausos? Ei, pessoal, eu estou tentando, mas é melhor mostrar primeiro nos livros, palestras, congressos, porque, afinal de contas, trazer gente de fora custa dinheiro. Sim, mas eles podiam pedir menos, uma vez por ano e sem meet and greet. Você sabe o que é um meet and greet? É quando em um evento, uma palestra, um congresso, um show, no ingresso você paga mais caro para ter direito a tirar uma foto com aquela pessoa, para obter um autógrafo, não é? Que vai te dar um passe livre para fora do sistema solar, só que não. A pessoa está ali pelo processo de transição e ascensão do planeta ou porque é um ídolo? Eu amaria conhecer algumas pessoas do meio. Posso aqui fazer uma lista enorme. Admiro pelo conhecimento, pelo que eles poderiam acrescentar nas minhas pesquisas. Mas esse tipo de barganha não me ressoa. O Phil, ele disse que quando trabalhou na construção de Dulce, não sabiam da existência de seres dentro das montanhas e, conforme iam fazendo, os buracos na rocha, porque era assim, o pó era derretido em uma temperatura muito alta por uma máquina própria para isso, e em seguida aquele pó era cristalizado, que impedia um desmoronamento, um desabamento, enfim, tornando um túnel perfeito do tamanho que eles queriam, não é? Mas ele disse que conforme os furos eram feitos, saíam cheiros muito ruins, desagradáveis. Então, chegou a hora em que ele entrou num compartimento, desceu a uma certa profundidade junto com seguranças do perímetro, que eram encarregados da proteção de todos. E uma ressalva, ele disse que todos que não eram da segurança, todos os outros que estavam com ele foram escolhidos porque tinham uma resistência mental muito grande, eles não se abalariam com qualquer coisa. E ele se remete à religião. O que nós entendemos é que talvez ele estava tentando dizer o seguinte: olha, nós respeitamos todas as religiões, eu não quero falar de nenhuma, mas o que realmente acontece não tem nada a ver com religião, mas pode derrubar aquilo que vocês creem. Então, continuando, eles acabaram encontrando, isso foi na primeira palestra que ele deu. Encontraram seres que emitiam um odor pior do que lixo, e antes que alguém pudesse fazer alguma coisa, porque eles não estavam com roupa comum, eles desceram com roupas como se fossem astronautas, com macacões, o ar era diferente.
Então ele disse que ele conseguiu derrubar 2 e que eles são mortais sim, mas outro, enquanto isso, mexeu com a mão em círculos e um feixe de plasma azul atingiu o fio no peito, deixando uma abertura bem significante. Ele disse que foi como ter sido atingido por uma carga elétrica, porque todos os dedos dos pés escureceram e ele perdeu alguns dedos da mão. Então ele teria morrido se um componente dos seguranças não o tivesse empurrado de volta para o cesto e empurrado o botão de subida. Ele soube que essa pessoa tinha partido e que outros mais tiveram o mesmo destino. Por quê? Porque não houve nenhum alerta por parte dos que enviaram eles lá para baixo do que eles encontrariam. Então, ele vai falar na próxima palestra que nós vamos trazer para vocês, né, que isso não é uma tradução, é uma interpretação livre. Ele vai falar sobre os Greys, os Tall Greys, os reptoides e outras raças que estão ativas no planeta. Ele valida, o que para mim é uma surpresa, a existência do Valiantor, que ele disse que continua com a mesma aparência, que ele não envelhece, e ele mostra a foto onde há uma reunião feita com este ser e onde estava o seu pai. E ele chega num momento muito sério, onde ele fala sobre saber que esses seres precisam de algo para sobreviver aqui. E que ele também questiona, será que esses seres não possuem algo tóxico aos humanos? E isso é a origem das nossas doenças? Tudo solto no ar e a gente não vê? E o Phil não está mais entre nós, né? Ele era influente, conhecia pessoas influentes, mas não temos acesso aos seus documentos. Sabemos que elementos da tabela periódica que aprendemos na escola estão faltando na tabela de hoje. Não nos deram autorização a conhecer. E finalizando aqui, o Phil disse que a agenda Alien é o que a gente já sabe diante dessas crises globais. Ele fala que nós não somos alimento, mas substâncias em nós são usadas e nós nem podemos mencionar porque é aquela coisa, né, adrenalina, se não existe, porque não pode falar. Um vídeo nosso foi retirado durante esses 3 anos por algo que supostamente não existe, né? Então ele disse que parece filme de ficção, mas Phil, chegamos bem depois de você, não pudemos te dar espaço para falar e até os que concordavam com você na época te largaram na mão e você usava seu próprio dinheiro, né, para fazer suas palestras. Então ele continua pedindo que entendam as entrelinhas, que não permitamos que reis e rainhas continuem fazendo o que desejam em relação à humanidade. E ele corrobora que há muito tempo atrás, hoje, o que a humanidade pede, né? Muitos pedem, imploram por uma transição, uma ascensão, mas não será real. A primeira não será real. Levarão muitos, mas não para o lugar em que pensamos. Você é uma essência que veio servir e tem um propósito e uma missão. Então, cumprimos aqui com este conteúdo nosso compromisso, transcrevendo informações e prestando as nossas mais profundas homenagens como canal ao homem chamado Phil Schneider, que nos deixou em 1996 em Portland, Oregon. Continue conosco, gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.